versículos 8 e 9, Jesus está dizendo o seguinte: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Nós não estamos tendo aqui nesta noite uma negação. Nós estamos tendo, muito ao contrário, uma confissão de fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo também escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, dizendo: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É o que vocês estão fazendo, não é? É o que vocês estão fazendo. Confessando Cristo aqui, sendo confessados por Ele diante dos anjos do céu. É bom que se repita aqui a pergunta que fizemos aos oficiais. Fizemos sobre a Bíblia, né? Vocês aceitam a Bíblia como sendo a palavra de Deus? E não como contendo a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando com a gente. Vocês aceitam ainda a Bíblia Sagrada como única e infalível regra de fé e de prática para a vida de vocês? Vocês creem na doutrina da Trindade e aceitam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sendo o mesmo Deus? É uma doutrina difícil, né? Muitos não aceitam. Acham difícil 3 pessoas sendo o mesmo Deus? Não? Vocês declaram publicamente, confirmam mesmo isso, né? Já aceitaram a salvação em Jesus, já creram em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Essa aceitação de Cristo deu certeza de que vocês são realmente salvos? Está certo disso? Sim. Está certo da sua salvação? Vocês aceitam símbolos de fé que são aceitos pela nossa igreja? Sistema de doutrinas, né? Como a confissão de fé e os catecismos também que a nossa igreja adotou? Aceitam? Sim. São símbolos de fé, não são regras de fé. A regra de fé é a Bíblia, né? Aceitam e acatam, sim, o sistema de governo da nossa igreja também? Sim.
Agora, isso é muito sério. Os irmãos estão aceitando alguma coisa e depois nós não vamos querer ver as mesmas pessoas que um dia disseram sim, depois dizendo não. Não é verdade? Vamos confirmando sempre a presença do Senhor, né? Não é um sistema de governo perfeito, não. Como não existe nenhum governo de igreja perfeito, né? Não existe. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela vai precisar desses instrumentos, né, de governo, tá? Vocês aceitam e acatam a autoridade dos oficiais da nossa igreja, presbíteros, diáconos, o pastor, que também é um presbítero, né? Presbítero docente. Enquanto estas pessoas forem fiéis à palavra de Deus, os irmãos também continuarão obedecendo a estas autoridades, acatando a sua autoridade no Senhor. Sim, irmão? Lá em Apocalipse 2:10, igreja de Esmirna, quase no final estão estas palavras: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta noite nós queremos também cumprimentá-los assim, né? Com estas palavras. Os presbíteros estarão aqui abraçando vocês, logo em seguida os seus pais, né, estarão aqui também à frente, abraçando vocês. E nós queremos sempre repetir: ser fiel, irmão, até a morte. E Jesus disse: dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, meu irmão, até a morte. E Jesus disse: eu te darei a coroa da vida. Talvez muitas pessoas na Santa Ceia, quando o pastor desceu várias vezes, né, para servir a Santa Ceia para os músicos, e o Vinícius ali, né, tocando, sempre eu falei alguma coisa para ele, e muita gente não sabe o que eu falava para o Vinícius: quando é que você vai participar da Santa Ceia? Quando é que você vai participar da Santa Ceia? Né? Eu acho que isso aí incomodou um pouco o Vinícius, né? Vou falar uma coisa aqui agora, acredito, Virgínia. Se você não concordar, o Vinícius não falou nada para o pai, nem para a mãe. Para o pai que ia professar a fé, ele quis fazer surpresa. Você falou? Você não quis fazer surpresa, né? Tá muito bem. Mas que surpresa boa, né? Que surpresa agradável. Quantos anos de idade você tem? 15. Eu professei com 12 anos. Você? Eu professei com 12 anos de idade. Graças a Deus. Graças a Deus. Confio muito nesta profissão de fé, né? E muitos poderiam dizer assim: espera ter mais idade, completar 18 anos, por exemplo, né? Eu diria: mas o adolescente está despertando para tantas coisas, né, tão cedo, por que não assumir compromisso com as coisas de Deus, né? Então, graças a Deus, irmãos, louvado seja Deus, amém? Amém. Nós vamos estar descendo juntamente com os presbíteros, vamos orar com vocês, tá? E convido a igreja a ficar de pé mais uma vez.
Esta é uma noite, Senhor Deus, de festa aqui na terra, mas também é uma noite de festa no céu. Neste momento, ó Deus, nós suplicamos, clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha com o teu santo e divino Espírito pairar sobre estas vidas, Senhor, de Rafaela e Vinícius, teus filhos, jovens, mas, ó Deus, decididos, convictos, e que estão, ó Deus, assumindo hoje uma responsabilidade tão grande diante do Senhor, diante da tua igreja. E nós pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor esteja consagrando estas vidas, santificando estas vidas, que o Senhor esteja ungindo Vinícius, da cabeça aos pés, esteja ungindo, Senhor Deus, a tua serva Rafaela, também da cabeça aos pés, que todo o seu ser esteja sendo, ó Deus, consagrado ao Senhor. Amém. Ó Pai querido, conduz estas vidas, Senhor Deus, na escola, no trabalho, nas conduções, no bairro, nos bairros, nas amizades, que eles, ó Deus, sejam fortalecidos mediante o poder atuante do teu santo e divino Espírito, de tal forma a dar um testemunho vibrante da tua palavra. Nós oramos e nós nos entregamos nas tuas mãos. Estas vidas não são do mundo. Estas vidas não são para ser usadas pelo diabo. Mas estas vidas pertencem ao Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome. Nós oramos e entregamos estas vidas sob os teus cuidados paternais. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.